Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Neste dia, meus amados, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para todos os irmãos. E a reflexão de hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30, a partir do versículo 1. E a palavra vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Palavra do Senhor, meus amados. Meus amados, se nós pudéssemos aqui dar um tema para esta mensagem deste dia, o tema da mensagem seria: busque uma palavra. Irmãos, nós devemos, em todas as situações da nossa vida, buscar uma palavra da parte do Senhor. Estava aqui Davi fugindo do rei Saul. E Davi, ele foi se esconder, ele foi ter como morada provisória a cidade de Ziclag, na terra dos filisteus. Era mais seguro naquele momento para Davi estar na terra dos inimigos filisteus do que perto da presença do rei Saul. E nessa fuga, Davi, juntamente com as suas duas mulheres e o seu exército de 600 homens, chamados os valentes de Davi, foram se refugiar na cidade de Ziclag. E eles o grande Davi, com o seu exército, saíram para as campanhas de guerra, saíram para conquistar novas terras. E ao se ausentar de Ziclag, os amalequitas, eles invadiram, eles atacaram a cidade onde estava toda a família de Davi e também dos seus soldados, dos seus moços. E ali os amalequitas atacaram a todo aquele povo e levaram cativos.
meus amados, os amalequitas, os inimigos, os adversários, eles podem estar vindo contra nós também. Devemos refletir sobre isso. Os amalequitas podem estar vindo contra você, contra a sua família, contra a igreja, contra a nossa casa, contra a nossa nação. E aqui o grande Davi vai tomar uma grande decisão na sua vida. E ele, naquele momento de desespero, a própria tropa queriam apedrejá-lo, matá-lo, revoltados com aquela situação. Mas Davi, ele buscou uma palavra da parte do Senhor. Ele vai requisitar do sacerdote, ele vai solicitar do sacerdote para que Abiatar traga para ele a estola sacerdotal, o chamado éfode de linho. E ali Davi se revestiu, ele saiu da sua posição de guerreiro para assumir o papel de sacerdote. E ele foi até a presença do Senhor. Ele foi buscar uma palavra. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, nós devemos buscar uma palavra da parte do Senhor. E Davi fez dessa forma, ele buscou o Senhor, ele consultou a vontade do Senhor e ele buscou a orientação do Senhor. E ali o Senhor respondeu a Davi, ordenou a ele, autorizou a ele que ele fosse em busca do exército dos amalequitas, que haviam levado todo o seu povo, dele e dos 600 soldados. E o Senhor Deus vai dizer a Davi que ele poderia bater em perseguição, em busca àqueles roubadores e sequestradores. E ali Davi, a palavra, ela vai dizer que Davi, ele recuperou, ele trouxe de volta, ele matou a todos os inimigos, restando apenas 400 que fugiram em camelos. Mas Davi recuperou toda a sua riqueza, as suas 2 mulheres e todas as mulheres e filhos de todos os 600 soldados, e todo o gado e todos os animais. Davi, ele recuperou tudo. Então Davi chegou a esse final, porque ele fez o certo, ele buscou uma palavra da parte do Senhor. E essa lição neste dia é que eu quero deixar para todos vocês. Não importa a situação, não importa a circunstância, devemos sempre buscar uma palavra da parte do Senhor. Que todos neste dia sejam alimentados com essa riquíssima porção da palavra de Deus, e enriquecido com ela nós possamos colocar no nosso dia a dia e buscar sempre uma palavra da parte do Senhor. Glória a Deus, glória ao Deus Jesus e glória ao Deus o Espírito Santo.